Olá, turma. Eu sou o professor Gil e na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre cardinalidade de conjuntos. O que vem a ser cardinalidade de conjunto? A cardinalidade de um conjunto é a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto A formado pelos elementos 1, 3 e 5. E tenho um conjunto B formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4. A cardinalidade do conjunto A, que a gente vai representar por n de A, ou também posso representar por n índice A, ou tralha A, que agora o pessoal chama de hashtag, mas a gente aprendeu a chamar isso aqui de tralha, é indicando a quantidade de elementos que esse conjunto A tem. Então, o conjunto A é constituído por 3 elementos, tem 3 elementos. Ok? A gente vai usar a representação mais essa daqui, n de A. Então, se eu falar n de A, vai ser 3. O mesmo a gente pode aplicar para a cardinalidade do conjunto B. Conjunto B. Quantos elementos o conjunto B tem? Então, conte. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o conjunto B é formado por 5 elementos. Então, uma coisa bem simples. Mas muita gente comete o seguinte erro. Quando a gente pergunta qual então é a cardinalidade do conjunto A união com B. Porque eu posso perguntar qual a cardinalidade do conjunto A união com B, posso perguntar qual é a cardinalidade da interseção, posso perguntar qual a cardinalidade da A diferença B, posso perguntar a cardinalidade B diferença A. Então, vamos começar com essa primeira, que é onde as pessoas acabam errando. Cardinalidade de A união com B, o que geralmente faz? Ora, professor, se você está unindo o conjunto, então a cardinalidade é a soma. Pega 3 mais 5 e dá 8. Isso está errado. Por quê? Porque tem elementos que estão sendo contados mais de uma vez, os elementos que se repetem quando você faz isso. Então, observe o seguinte. Vamos fazer A união com B, que a gente aprendeu a fazer essa operação. Quando você faz a união com B, o que você faz? Coloca em ordem crescente. 0, 1. O 1 eu repito 2 vezes, porque tem 2, 1 não. 1 se repete apenas uma vez. Aí depois vem o 2. O 3 também se repete 2 vezes, a interseção está nos dois conjuntos. Então, o 3 só vai entrar uma vez. E aí vem 4 e 5. Agora vamos contar quanto que vai ser essa cardinalidade da união, para ver se vai dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 a cardinalidade e não 8. Então, o que acontece? Na verdade, o que a gente fez de diferente? A gente descontou, o certo se a gente fizesse que A união com B seria 3 mais 5, a gente precisa descontar o elemento que foi contado mais de uma vez. E quem foi contado mais de uma vez? O 1 e o 3, ele foi contado como 2 vezes, então teria que descontar. Aí sim você teria a cardinalidade. Daria 8 menos 2, 6. Ou seja, n de A união com B, isso aqui representa a quantidade de elementos de A, mais isso aqui representa a quantidade de elementos de B, menos a quantidade desses dois são o quê? O elemento comum que eles têm. Então, isso aqui, n de A interseção com B. Então, aqui, ó, é como se fosse uma fórmula para resolver, que a gente não vai utilizar, por quê? A gente vai usar mais o esquema de diagrama, porque vai ficar mais fácil de entender isso. Mas só para a gente continuar a estender esse conceito, depois a gente vai para as operações, que é o que nos interessa, né? Resolver isso aqui aplicando problemas práticos. Então, o que acontece? Se eu perguntasse n de A interseção com B. Então, só você ver quantos elementos eles têm em comum. Ó, 1 e o 3. Então, isso aqui representa a quantidade de elementos que ele tem em comum. Você teria, então, quantos? 3. Se eu perguntasse n de A diferença B, aí a gente já sabe que a operação de diferença, ela diz o que o conjunto A tem que o B não tem. Então, o que está dentro de A que não está dentro de B? 1 não. 1 está dentro de B. O 3 também está dentro de B. Então, só tem quem? O 5. Então, essa cardinalidade
seria apenas um elemento. E se eu perguntasse a cardinalidade B, diferença A, o que o conjunto B tem que o A não tem? Então, o que o conjunto A tem que o B não tem? Então vamos ver. O 0, o B tem, o A não tem. O 2, ok? O 0, o 2 e o 4. Então 0, 2 e 4, o A tem que o B não tem. Então seria quanto? 3 elementos. Só para a gente ter essa noção de cardinalidade. Agora vamos empregar isso aqui dentro de um problema. Um problema prático. Vamos dizer que numa turma foi pesquisado a preferência em que os alunos de uma determinada turma, quando foram perguntados qual era o lanche preferido, na turma, vamos dizer que a turma tinha 400 alunos, não, vamos dizer que a turma tem 50 alunos. Tem 50 alunos na turma, ok? Quando foi perguntado quantos gostam de hambúrguer, né? Quantos gostam de hambúrguer? Vamos supor que 24 responderam que gostam de hambúrguer. E quando foi perguntado de cachorro quente ou hot dog, vamos dizer que aqui responderam que 28 gostam de hot dog. Então você já vai ver que aqui a gente tem um problema. A gente tem aqui, ó, alunos que gostam de hambúrguer, HB, e alunos que gostam de hot dog. Então, quando você faz essa pergunta na turma, a gente vai ver que a turma é constituída, né? Meu conjunto universo aqui é constituído por 50, tem um limite, não passa disso. Foram 50 alunos e 50 alunos responderam. O que acontece aqui nesse problema? Se você fizer essa soma, 24 com mais 28, vai dar 52. Ué, mas a minha turma tem 50 alunos e não 52. O que isso aqui indica? Indica que teve alunos que na hora que eu perguntei se gosta de hambúrguer, ele levantou a mão. E também na hora que eu perguntei se ele gosta de hot dog, ele também levantou a mão porque ele gosta dos dois. Então esse número que excedeu é a interseção. Está aqui, ó. São 50 alunos. Se ultrapassou esse excesso, está representando que existem 2 alunos que gostam dos dois. E quando eles foram entrevistados, eles falaram que eles gostam do lanche. Agora sim, a gente vai refinar essa pergunta. Se eu perguntar quantos gostam apenas de hambúrguer, a gente tem aqui que hambúrguer, 24 gostam de hambúrguer. Mas os 24 está sendo contado 2 que também gostam de hot dog. Então qual é a ideia que eu tenho que tirar aqui? Eu tenho que tirar desses 24 esses 2 que já foram contados. Então aqui você tem 22. Então se eu perguntar quantos gostam, né, apenas de hambúrguer, 22. E aqui a mesma coisa vai acontecer, hot dog. Você tem aqui que 28 gostam de hot dog, mas já foram contados 2. Na verdade, quem gosta apenas de hot dog é 26. Então, esse tipo de problema a gente vai resolver dessa maneira, né? Se eu perguntar quantos gostam de hambúrguer, 24. Mas quantos gostam apenas de hambúrguer? 22. Quantos gostam de hot dog? 28. Mas quantos gostam apenas de hot dog? Ou seja, eu estou excluindo aquele que tem a possibilidade de gostar de outro. Então, 26. E quantos gostam de hambúrguer e de hot dog ao mesmo tempo? 2. Então, através do diagrama, a gente consegue resolver esse tipo de problema. E a gente pode estender isso também para mais, né? Até 3 diagramas, né? Até 3 conjuntos. Então, vou passar um problema, que é a ideia da nossa explicação, e a gente entender quando se aplica isso. Então, vamos supor que em uma determinada entrevista, né,
a gente entrevistou sobre... Vou colocar uma pesquisa aqui de preferência de alimento. Vamos colocar a mesma coisa, né? Dos lanches preferidos dos alunos da escola. Vamos dizer que 300 responderam que gostam de hambúrguer. Nessa pesquisa, 200 disseram que gostam de hot dog. E 180 disseram que gostam de... Vou botar aqui, gostam de pastel. Ok? Aí constata nessa pesquisa que 110 gostam de hambúrguer e hot dog. Que 100 gostam de hambúrguer e pastel. E que 90 gostam de hot dog e pastel. Ok? E que 40 gostam dos 3 lanches. Então foi constatado que 40 gostam dos 3 lanches. A pergunta que vem desse tipo de questão é: quantos alunos foram entrevistados? Esse é o tipo de problema que a pessoa vai errar e vai colocar aqui. Vai somar tudo. É 300 mais 200 mais 180. Mas se esquece que dentro desses 300 está sendo contados que gostam de hambúrguer e hot dog. Então como é que resolve esse problema? Fácil. A gente vai usar a ideia do diagrama. Por isso que eu falei que eu não ia passar fórmula. A gente vai utilizar o diagrama que vai ficar muito mais fácil para resolver. E esse tipo de resolução, quando a gente está trabalhando com 3 conjuntos, né, esse problema de distribuição de conjuntos, de cardinalidade, você precisa distribuir o efeito espiral de dentro para fora. Então vamos colocar aqui as situações, os diagramas que a gente tem aqui possível. Vou botar aqui um diagrama aqui. Deixa eu aproveitar esse mesmo diagrama. Vou mudar a cor. Peraí. Vou fazer aqui o diagrama de um conjunto. Vamos fazer aqui então um conjunto. Vamos fazer 3 diagramas aqui, que aí a gente entende o problema de uma maneira mais razoável. Então esse conjunto amarelo, né, esse diagrama que eu fiz vai representar o meu conjunto amarelo. E no caso, o meu conjunto amarelo, vamos ver qual é o primeiro que ele está informando ali. Vai ser o hambúrguer. Vou botar HB, hambúrguer. Esse outro que está de azul vai representar o hot dog. E o último vai representar o pastel. Como é que eu distribuo isso? Como eu falei, efeito espiral de dentro para fora. Primeiro eu vou distribuir aqui. Aí depois eu vou distribuir aqui. Para depois distribuir isso aqui. Lembrando que daqui, de dentro para fora, conforme eu for distribuindo, eu vou descontando o que já foi colocado. Então vamos para a prática disso aqui. Vamos começar de dentro para fora. Quantos gostam dos 3 lanches? É isso que eu tenho que me preocupar primeiro. Então, olhando para o problema,
Quando você pergunta quantos gostam do 3 lanches, está aqui falando que são 40, ok? Então aqui, ó, já posso colocar aqui 40 gostam dos 3 lanches. Agora eu vou para as parciais. Quantos gostam de hot dog e pastel? Quantos gostam de hambúrguer e hot dog? Quantos gostam de hambúrguer e pastel? Então vamos distribuir isso. Então vamos pegar aqui, já fiz essa distribuição desse. Agora vou pegar, posso pegar de cima para baixo, né? Vou pegar aqui que é melhor, porque já tá. Então vou pegar esse, hot dog e pastel. Hot dog e pastel tá aqui. Quantos que gostam de hot dog e pastel? 90. Só que desses 90, 40 já foram contados. É isso que eu tenho que descontar. Aqui seriam 90. Só que desses 90 já tem 40 aqui dentro. Então não são aqui 90, 50. Para quando eu perguntar quanto que os gostam dos dois, está aqui nesse espaço, 40 com mais 50, 90. Entendeu? Quando pergunta aqui, quantos gostam de hambúrguer, hot dog e pastel, são 90. Mas se eu perguntar quantos que gostam apenas, aí exclui o cara que gosta de hambúrguer também. Então tem que, por isso que tem que vir dando esse desconto. Então próximo, hambúrguer e pastel. Hambúrguer e pastel tá aqui, ó. Sendo que aqui ele está dizendo que é 100. Só que desses 100, 40 já foram contados. Então 100 para 40, 60. Simples assim. E por último, a gente tem aqui 110. 110. 110 gostando de hambúrguer e hot dog, que estaria aqui. 110. Só que desses 110 já foi contado 40 também. Tem que descontar esses 110. Eu tenho que descontar. Então 40 menos 110, 70. Ok? Agora a gente vai começar a fazer a distribuição. Quantos que gostam de pastel? Quantos que gostam de pastel? Aqui está me informando que os que gostam de pastel é 180. Só que eu tenho que tirar o que já foi contado dentro do pastel. Quantos foram contados dentro do pastel? 60 mais 40 mais 50. 60 mais 40, 100. Mais 50, 150. Então quanto que falta para 180, que é o geral que eu gosto de pastel? Falta 30. Então aqui, ó, 30 entra aqui. É os caras que gostam apenas de pastel. Isolado, não gosto de nenhum outro, só gosto de pastel. Vou pegar aqui os 200 que gostam de hot dog. Então hot dog são 200. Então tá aqui, ó, hot dog são 200. Mas desses 200 já foi contado 70 mais 40 mais 50. E eu tenho que achar o que falta para completar 200, que eu vou achar só essa parte aqui, que é os que gostam apenas de hot dog. Então 70 mais 40, 110. 110 mais 50, 110 mais 50, 160. 160 eu tenho que chegar a 200. Quanto que está faltando? 40. E por fim, 300 de hambúrguer. Então hambúrguer são 300. Só que desses 300 já foram contados. 60 mais 40 vai dar 100. 100 mais 70. 100 mais 70. 170. Tinha que chegar a quanto? 170. Tem que chegar a 300. 170 para 300. Falta 130. Então, novamente recapitulando, agora para vocês aprenderam, novamente desde o começo. Vou retornar como é que é feita essa distribuição. E aí a gente chega ao resultado final. Então vamos lá. Novamente, vamos retornar. Primeiro eu tenho que começar quantos gostam dos dois, que é a minha distribuição. Então foram quanto? 40. 40 eu gosto dos 3 lanches. Agora eu vou para as parciais. Quantos gostam de cada um? Então comecei aqui de baixo para cima. Aí vem 90 gostam de hot dog e pastel. Certo? 90 gostam de hot dog e pastel. Sendo que desses 90 já foram contados lá 40. Então de 90 para 40 falta quanto?
falta, olha lá, se é 90, falta quanto? Falta 50. Agora vamos lá, para hambúrguer e pastel, né? Para hambúrguer e pastel, são 100. Desses 100, já foram contados lá dentro 40, certo? De 100 para 40, falta 60. Próximo que a gente vai colocar 110 gostam de hambúrguer, só que 110 já foram contados 40, então falta quanto? Falta 70. Ok? Agora eu vou pegar, o pastel é 180, sendo que desses 180 no pastel, olha quantos já foram contados, 150. Então para 180 falta quanto? Falta 30. Ok? Então falta 30. O próximo que eu vou pegar, o hot dog. Lá dentro do hot dog, hot dog são quantos que tem que ser? Olha lá, hot dog 200. Tem que estar dentro do hot dog 200. Só que desses 200 eu já contei 70 com mais 40, 110 com mais 50, 160. 160 tem que chegar a quanto? A 200. Então tá faltando quanto? Faltando 40. Então falta 40. Ok? E por último, aqui você tem 300 gostam de hambúrguer. 300 gostam de hambúrguer. Então dentro de hambúrguer já foi contado 70. Ou pode também contar 60 mais 40, 160. Dá 100. 60 mais 40 dá 100. Com mais 70, 170. Então quanto que falta para 300? Quanto que de 170 falta para 300? Falta 130. Agora eu posso responder. Qual é o total que tem de alunos que foram entrevistados? Eu tenho que somar todos esses números, né? Então você pode fazer 130 mais, 130, vou cancelando aqui para ficar mais fácil de ver, mais 70 daqui, mais 40 daqui, mais 60 daqui, mais 30 daqui, mais 50, mais 40. Essa soma vai me dar o total de alunos que foram entrevistados sem estar repetindo. Os 40 que falaram que gostam de hambúrguer, hot dog e pastel. Então somando isso tudo, aqui dá 0. 7 com mais 3 com mais 7, 10. 14. 14 com mais 6, 20. 20 com mais 2, 23. 23 com mais 5, 28. 28 com mais 4, 32. Vai 3. 3 com mais 1, 4. Então qual for o total de alunos entrevistados? 420. Então esse é o problema que a gente vai resolver nos exercícios de cardinalidade. É só você distribuir, mais uma vez, você vai formar o diagrama e vai começar fazendo essa distribuição de dentro para fora. Se você achou que é x, o valor daqui agora é y, vai ficar y menos x, você tem que descontar. O valor daqui é z menos x, tem que descontar o que já foi contado. Aqui t menos x. Isso aqui vai ser descontado a soma disso tudo que já está aqui. Então essa distribuição que a gente fala de efeito espiral, ela acontece de dentro para fora. Primeiro você coloca o núcleo da distribuição e vem descontar na medida que eles vão te dando valor. Então, no exercício proposto, na resolução, a gente vai entender um pouquinho mais quando for explicado, mas essa explicação dá para você entender muito tranquilamente. Basta você aprender a distribuir, é uma distribuição que é muito fácil de fazer. Então até a próxima aula na correção dos exercícios que vão ser propostos.